Bom dia, meus amores. Como é que vocês estão? Tudo bem? Comigo, graças a Deus, tudo bem. Espero que a sua família também, tá? Cada um de vocês. Bom, a nossa prova será na sexta que vem, né? E como eu dou, né? Eu tenho dado, é uma produção textual. Eu não havia dado ainda, gente, mas eu vou dar a dissertação argumentativa, tá? E para isso eu trouxe um vídeo para a gente relembrar a dissertação, tá bom? Então vamos lá, presta atenção. A dissertação é um tipo de texto no qual as ideias e pontos de vista são defendidos acerca de determinado assunto. Conhecer as características da dissertação é fundamental para quem quer escrever uma boa redação. Tipo textual cobrado no Enem, a dissertação apresenta especificidades que devem ser conhecidas e dominadas pelo candidato. Não é só no Exame Nacional de Ensino Médio que a dissertação é cobrada. Esse tipo de texto tem sido muito requisitado nas escolas, como uma forma de preparar os alunos e exigir deles uma postura crítica e observadora. Diante dos diversos acontecimentos do dia a dia em nosso país, no mundo, já que as características principais da dissertação é a defesa de uma ideia acerca de um determinado assunto. Para que as ideias sejam mais bem apresentadas e desenvolvidas, fique atento à estrutura do texto dissertativo. Então, gente, o mais importante é a estrutura. Se você trabalhar bem a estrutura do texto, tá? Você faz uma boa redação. Só tem uma coisa: não pode esquecer coerência, coesão, tá? Retomada do assunto e também ideias novas. Vamos lá. Introdução. Essa é a oportunidade de dar boas-vindas ao leitor. Nesse momento você apresenta a ideia, o ponto de vista que será defendido ao longo do seu texto. Um bom começo certamente garantirá o interesse e adesão de quem está lendo. Claro, você vai apresentar o seu tema, né? De maneira que também agrade, né, o leitor, né? E lembrando sempre que não usa o eu, a primeira pessoa não pode usar, nem da primeira da singular e nem da primeira do plural, nós, tá? Desenvolvimento ou argumentação, tá? Ao longo do desenvolvimento do seu texto, sua principal missão será de convencer o leitor sobre a pertinência de seus argumentos. E isso só acontecerá se eles forem suficientemente fortes e convincentes. Por esse motivo, é importante dar exemplos e fornecer dados baseados em opiniões de especialistas para fomentar seu ponto de vista. É a argumentação, né? Você vai dar a sua opinião, só que você tem que basear essa sua opinião, qual é o interesse? É convencer, não é isso? Persuadir, convencer o leitor. Então você tem que embasar essa sua opinião num fato, num fato
de que seja verdadeiro. Uma opinião de especialista, mas que seja verdadeira. Tá? Como já falei, nós não podemos falar frases na argumentação tipo senso comum. Não dá. Porque senso comum é o que os outros pensam. É o que está na cabeça das pessoas, mas que não tem nenhum tipo de veracidade. Não é comprovado, tá? Por experiência, nada. Então, não caiam nessa esparrela de escreverem senso comum para basear sua opinião, tá? Procura usar um exemplo que todas as pessoas conheçam ou tenham visto na televisão, na internet, tá? Ou segundo o fulano de tal, tem que saber pelo menos o fulano de tal, né? Para você lembrar o que eles falaram, o que ele falou. Tá entendendo? Bom, a conclusão. No encerramento do seu texto, você deverá concluir a linha de raciocínio desenvolvido. É fundamental que, no final da redação, seu posicionamento fique claro e coerente com o desenvolvimento. Claro, né? Você está falando, né? E você fala uma coisa lá na introdução, você vai ter que fazer uma ligação, né? Uma coerência, usando até mesmo os conectivos, né? Para ligar um parágrafo ao outro, para nada ficar solto, e fazer a retomada, né? Lembra? A retomada é importante porque você pode usar o pronome isto, né? Ou isso, ou aquilo, ou aquele. Você está se reportando ao quê? Estou me reportando ao ponto de vista que eu falei. Entendeu? Então, a sua redação ela tem que estar uma encaixada com a outra, certinha, para que não haja incoerência, tá? E no final dela, você sabe que é importante uma proposta de solução. Proposta de solução que você vai jogar, né, para o governo. Como eu sempre falo, você não pode resolver o problema. Então você joga para o governo, as autoridades, tá? E assim você termina a sua redação dissertativa. Só que tem uma coisa, gente, vou mandar para vocês uma redação, vocês façam, porque se vocês não tiverem esse modelo de estrutura, na hora pode dar um branco. E outra coisa, eu não quero ver na redação, tá, dissertativa lá, cópia de nenhuma parte da redação. Nenhuma. Que eu vou colocar lá. Nenhuma parte. Tá? Senão eu vou dar errado. Eu quero que vocês façam a redação de vocês. Eu quero saber como vocês estão em dissertação. Que eu ainda tenho esse trimestre para bater nesse assunto. Tá bom? Bom, para terminar. Quanto à linguagem, né? Alguns cuidados devem ser tomados. O texto dissertativo deve ser objetivo. Portanto, as palavras devem assumir seu sentido denotativo, ou seja, o literal, né? Não é conotativo, tem nada de conotativo, que tem que ser denotativo, é o que é, real, tá? Objetivo. E a elaboração do texto dissertativo está centrada na defesa de ideias e na maneira como essas ideias são articuladas. Para garantir uma boa articulação de seus argumentos,
Fique atento à coerência e coesão textual, elementos que proporcionarão uma melhor relação de sentidos nas ideias expostas. Acho que você já conhece as principais características da dissertação. É hora de treinar a escrita de seus argumentos. Então, gente, olha só. Eu coloquei aqui, né, característica de uma dissertação, que é apresentar o ponto de vista, né, a opinião do autor, realizar uma análise crítica e apresentar argumentos, fatos, dados para justificar ou defender uma ideia. E aqui nós temos a desigualdade social entre homens e mulheres. O tema é violência contra a mulher, o feminicídio no Brasil. Esse texto aqui, tá? O Brasil, juntamente, vocês vão ler esse texto, tá? Depois de vocês lerem o texto, é que vocês vão produzir uma dissertação. Espera aí, deixa eu fechar, vou virar aqui. Olha lá. Aqui tá terminando o texto, né? Aqui vocês encontram subsídios para você fazer o seu texto. Escreva um texto dissertativo argumentativo acerca do tema violência contra a mulher, o feminicídio no Brasil. Você pode utilizar as informações do texto de apoio. Aqui você pode. Não pode transcrevê-la literalmente. Pegar e copiar tudo, tá? Não esqueça do título. Mínimo de 25 linhas, máximo de 30 linhas. Olha só, gente. Vocês podem pegar alguma parte, tá? Agora, transcrever um parágrafo ou mais de 3 linhas disso não vai poder não, tá? Se vocês acharem, né, professor, eu tô achando que tá um pouco, não tá dando para ler. Bom, eu tô conseguindo ler aqui, tá? Que eu aumentei até a fonte. Eu acho que vai dar para vocês lerem sim, mas qualquer coisa, se vocês não conseguirem ler, é só vocês irem na internet que você encontra esse texto lá, tá bom? Então, um beijinho para vocês. Fiquem com Deus. A família também. Tenham um bom final de semana. Quem sabe, né? A gente se esbarra, né? Por aí. Por aqui, né? Por aí não, por aqui. João Pedro mora aqui pertinho. Caio também. Miguelzinho acho que também mora aqui perto. Mas eu ainda não encontrei ele na rua, dar um aperto na bochecha dele. Entendeu? Não pode não, né? Não pode, Miguel. Que pena, não posso apertar sua bochecha. Tchau, meus amores. Fiquem com Deus, tá? Um beijo.